Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Bom, nessa aula eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a parte de fenômenos físicos e fenômenos químicos, certo? Vamos começar sobre o que seria um fenômeno ou uma reação química. Toda vez que a gente tem uma transformação desse tipo, é porque eu estou mudando a identidade química da minha substância. Eu tenho que pensar que se eu comparar a substância que eu tinha inicialmente com a que eu obtive no final, elas não têm propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, se a gente pegar aqui a reação que eu coloquei para vocês da água. Essa reação aqui eu estou fazendo aí a eletrólise da água, ou seja, eu estou usando corrente elétrica para quebrar a molécula da água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Por que isso trata-se aí de um fenômeno químico? Se eu comparar as propriedades químicas da água com o gás hidrogênio ou com o gás oxigênio, elas não vão ser parecidas. Então eu transformei uma substância em outra. Por isso aí que eu falo que é um fenômeno químico. Todo fenômeno químico a gente pode expressar ele através de uma equação química, de uma reação química. Agora, se a gente olhar já aqui no segundo, um fenômeno físico, eu vou só alterar a maneira como os meus átomos ou as minhas moléculas estão organizados. Eu mudo a forma dessa minha substância. Se eu pegar a água no estado líquido e transformar ela em água no estado gasoso, a molécula da água continua exatamente igual. A principal diferença entre as duas é que na água líquida as moléculas elas estão mais próximas. Já nas gasosas as moléculas elas estão mais distantes, só que ela continua sendo H2O da mesma maneira. Se eu pegar e amassar uma folha de papel, fenômeno físico. Se eu colocar fogo nessa folha, fenômeno químico, certo? Agora, quando a gente fala dos fenômenos físicos, é legal vocês saberem as transformações, o nome dessas transformações e as características de cada um dos estados físicos. Então, eu peguei aqui e representei para vocês os 3 estados físicos que a gente estuda aí da matéria, certo? Quando eu falo das substâncias no estado sólido, é importante a gente lembrar que nesse tipo de estado, os átomos ou as minhas moléculas dessa substância, eles vão estar bem próximos, com pouco ou nenhum movimento. Por que isso? Na verdade, a gente só tem átomo ou molécula paradinho quando a gente tem o zero absoluto, que seria aí, na verdade, menos 273 graus Celsius. Então, acima dessa temperatura, as moléculas elas estão em movimento, só que esse movimento ele vai ser pequeno. Então, quando a gente fala de um sólido, ele sempre vai ter forma fixa, como assim? Se eu pegar um cubo de gelo e tirar ele da forma, ele continua do formato que ele estava lá na forma. Então, forma fixa. Volume fixo, se eu pegar lá um cubinho de 1 centímetro cúbico e mudar ele de recipiente, o volume dele continua o mesmo. E a gente fala aí também que as minhas moléculas ou átomos, elas estão ali bem próximas umas das outras. Agora, quando a gente fala de uma substância no estado líquido, eu tenho que pensar o seguinte: essa substância, as moléculas elas já estão mais distantes se eu comparar aqui com o do estado sólido. Por causa disso, elas sempre vão ter a forma do recipiente que elas estão contidas. Se eu pegar e tirar desse recipiente e colocar num recipiente redondo, o líquido que está aqui, ele vai ter a forma do recipiente que eu estou colocando esse líquido. Já quando a gente fala em volume, o volume também é fixo. Se eu tenho meio litro de água nesse recipiente, se eu mudo de recipiente, eu continuo com o mesmo meio litro de água, certo? Isso porque as nossas moléculas, elas já estão aí um pouco mais distantes, certo? Agora, quando a gente pega o estado gasoso
No estado gasoso, eu tenho que pensar que os meus átomos ou moléculas estão aí em constante movimento. Lembra que a gente já viu isso em uma outra aula. Todas as vezes que eu falo do estado gasoso, o gás ele sempre vai ocupar todo o volume do recipiente e ele vai ter sempre a forma do recipiente. Então, nem forma e nem volume fixo, beleza? Agora, a gente tem que ver que eu coloquei aqui 2 pontos, 2 temperaturas. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A gente vai ver mais pra frente certinho o que seria cada uma delas. Mas, por enquanto, a gente tem que pensar o seguinte. Essa temperatura aqui, ela é a mesma tanto para a passagem do sólido para o líquido, quanto do líquido para o sólido. Por exemplo, se eu pegar lá na pressão de 1 atm, a temperatura de fusão da água a 1 atm seria de 0 graus Celsius. Então, se eu pegar e colocar a água sólida, o cubinho de gelo, tiro ele lá do congelador e ponho aqui na temperatura ambiente, quando o cubinho chegar a 0 graus Celsius, ele vai começar a derreter, vai começar a passar aí para o estado líquido. A mesma coisa acontece quando eu pego a água líquida e coloco lá no congelador para virar o gelo. Ele só começa a solidificar quando ele atinge a temperatura de 0 graus Celsius. Então, temperatura de fusão é a mesma tanto do sólido para o líquido quanto do líquido para o sólido. A mesma coisa acontece com a temperatura de ebulição. Eu tenho a mesma temperatura para a passagem do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Agora vamos ver o nome dessas transformações, que tem exercício aí que vai pedir para vocês. Quando eu tenho uma substância que transforma do sólido para o líquido, a gente fala que ela está sofrendo fusão. Já quando ela volta do líquido para o sólido, ela está sofrendo aí solidificação. Quando ela passa do estado líquido para o gasoso, a gente fala que ela sofreu vaporização. Só que a vaporização ela pode acontecer de 3 maneiras. Quando eu falo que a substância evaporou, evaporação eu não preciso de uma fonte de aquecimento direta. Por exemplo, se eu pegar e deixar aqui um pano úmido aí, depois de um certo tempo ele vai estar seco, porque a água que estava nele evaporou. A gente fala que é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso. Agora, ebulição eu preciso de uma fonte de calor direta. Por exemplo, quando eu vou pegar e colocar água para ferver para fazer um chá ou um café, eu tenho que aquecer a água. A hora que ela começa a borbulhar é porque ela entrou em ebulição. Então, seria aí uma passagem intermediária do líquido para o gasoso. Já quando eu pego, por exemplo, uma chapa quente e espirro água nela, que faz aquele tsh, aquilo lá a gente chama de calefação, que é a passagem instantânea da água do estado líquido para o estado gasoso, certo? Os 3 eu chamo de vaporização. O que vai mudar de um para o outro é o quanto mais rápido eu passo do estado líquido para o estado gasoso, certo? Agora, o contrário aqui do gasoso para o líquido a gente chama de condensação, certo? Posso chamar também de liquefação, só que liquefação é porque eu vou estar mexendo na pressão do meu gás. Vocês já devem ter ouvido falar de gás liquefeito. Por quê? Esse gás, a gente tem ele a uma pressão muito alta que ele acaba ficando líquido. Se você pegar e balançar aí o botijão de gás da sua casa, você vai ouvir um barulho de líquido, porque na verdade lá dentro ele está líquido. Quando ele sai pela válvula, a pressão diminui, daí que ele volta para o estado gasoso, beleza? Agora, eu posso ter a passagem direta, tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Do sólido para o gasoso a gente chama de sublimação e o contrário aqui, ressublimação. Onde que acontece isso? Por exemplo, o gelo seco. Gelo seco é o CO2 no estado sólido, aquela fumaça que aparece é porque ele está passando para o estado gasoso.
Se a gente pegar também a naftalina, que era usado para espantar barata, veneno de barata, ela é uma bolinha branca sólida que a gente fala que ela some com o tempo. Por quê? Na verdade, ela está passando do estado sólido para o estado gasoso, certo? É importante saber o nome das transformações. Para a gente terminar, eu coloquei aqui 2 termos que a gente vai estudar melhor eles mais para frente. Quando a gente fala que tem um processo endotérmico, é porque esse processo ele acontece quando eu tenho absorção de energia. Como assim? Para a minha molécula ela ir do estado sólido para o líquido, para o gasoso, eu tenho que pensar que as moléculas ali elas vão absorvendo energia, elas vão ficando mais agitadas. Então, por isso que eu falo que é um processo endotérmico. Já ao contrário, quando eu vou do gasoso para o sólido, o que acontece? Eu vou diminuir essa agitação. Então, na verdade, elas estão liberando energia, que a gente fala que é um processo exotérmico. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer processo de vaporização, precisa absorver energia, então seria um processo endotérmico. Se eu pegar o processo de solidificação, ele precisa liberar energia, então seria um processo exotérmico, certo? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, até a nossa próxima aula.